Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online! Eu sou a tia Gi E eu sou a tia Jenny. e hoje nós vamos para a nossa lição número 9 da revista Atos dos Apóstolos. E o título de hoje é Saulo foge de Damasco. E o nosso texto do dia se encontra em Atos, capítulo 9, versículo 31, e diz assim: A igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Então, vamos para a história! Então, meus amores, na nossa aula anterior, que foi a aula número 8, a gente falou um pouquinho sobre a conversão de Paulo, quando ele se converteu a Cristo, entregou sua vida a Cristo e tudo mais. Então, se você não assistiu essa aula, corre lá para você entender bonitinho e depois você volta aqui pra gente continuar falando sobre esse assunto e você entender a história certinho, tá bom? Mas enfim, quando Paulo se converteu a Cristo, né, que ele entregou a sua vida a Cristo e tudo mais, muita coisa mudou na vida dele. Então, assim, ele se chamava Saulo e começou a se chamar Paulo, né? E ele também virou uma nova criatura, uma pessoa totalmente diferente daquilo que ele era. Ele agora era um discípulo de Jesus, ele seguia Jesus e também falava dele para as pessoas. Mas algumas pessoas não gostaram disso e decidiram impedir Paulo de falar sobre Jesus. Muitas armadilhas foram feitas contra Paulo, então por isso muitas vezes ele teve que fugir. Paulo permaneceu com os discípulos alguns dias lá na cidade de Damasco para poder aprender mais sobre Jesus. E aí, quando se passaram alguns dias, Paulo foi lá na sinagoga para poder falar de Jesus para todas as pessoas. As pessoas, quando ouviam Paulo, elas ficavam muito admiradas e maravilhadas com todas aquelas coisas bonitas que Paulo dizia. Mas também elas ficavam muito desconfiadas e diziam assim: esse homem aí não era aquele que perseguia os seguidores de Jesus com tanta raiva? Nós sabemos que ele veio aqui para prendê-los e para conduzir eles até os principais sacerdotes. Então, assim, as pessoas realmente não acreditavam que Paulo tinha entregado sua vida a Cristo, que ele tinha se convertido ao Evangelho. Paulo, a cada dia, se tornava mais ousado quando ele pregava a palavra de Deus, a cada dia mais ele tinha mais força, mais vontade, era mais usado por Deus. E os judeus lá de Damasco, a cada dia mais eles tinham certeza de que Jesus era o Messias prometido. Por isso, depois de algum tempo, os líderes dos judeus queriam matar ele. Mas Paulo ficou sabendo dos planos desses homens maus que queriam matar ele. Esses homens, crianças, ficavam vigiando o portão da cidade dia e noite. Mas aí teve uma noite que os discípulos resolveram colocar Paulo dentro de um cesto bem grande e eles desceram Paulo dentro desse cesto por uma janela que tinha no muro da cidade. Paulo voltou para Jerusalém e tentou encontrar alguns cristãos lá. Porém, esses cristãos de Jerusalém, eles tinham medo de Paulo, porque eles pensavam que Paulo estava enganando eles, que eles estavam sendo enganados por Paulo e que Paulo queria matar eles. Mas na verdade não era isso que Paulo queria fazer, né, crianças? Então Barnabé levou Paulo para os apóstolos e Paulo contou para eles como Jesus tinha falado com ele na estrada e como ele tinha pregado em Damasco. E aí, finalmente, os cristãos acreditaram e confiaram em Paulo e o receberam. No começo, os cristãos tiveram um pouco de medo de acreditar em Paulo, porque ele achava que Paulo estava mentindo, sabe? Eles não acreditavam muito naquilo que estava acontecendo, toda aquela mudança, porque naquela época
a igreja estava sendo muito perseguida, então eles ficaram meio com medo. Mas depois eles viram que aquela mudança realmente era de verdade, que Paulo tinha realmente se entregado a Cristo, então ficou tudo certo. E aí Paulo começou suas pregações lá em Jerusalém. Ele falava de Jesus, gente, para todos e para todas as pessoas que ele encontrava. Tentou falar de Jesus para uns judeus que falavam grego, só que eles não gostaram e tentaram tirar a vida de Paulo, gente. E aí, alguns irmãos da igreja pegaram Paulo e levaram ele até um lugar chamado Cesareia, e depois de lá, levaram ele para Tarso, que era a cidade natal de Paulo, aonde ele tinha nascido. Durante algum tempo, os crentes da Judéia, da Galileia e da Samaria tiveram paz e glorificaram ao Senhor. Os cristãos cresciam em número, eles cresciam muito, e o Espírito Santo ajudava eles em tudo. Paulo atendeu ao chamado de Cristo e passou a pregar o Evangelho, mesmo correndo perigo. E ainda hoje, há em muitos países cristãos que são perseguidos, maltratados, torturados, apenas por ser cristão, apenas por acreditar em Cristo. A China, a Indonésia e países árabes são alguns exemplos desses países. E é aí que nós vemos, crianças, que nós, aqui no Brasil, somos muito privilegiados por poder ir numa igreja livremente e falar da nossa fé para outras pessoas e contar de Jesus Cristo para outras pessoas. Nós somos muito privilegiados. Muitos cristãos, mesmo estando presos e correndo o risco de perderem as suas vidas, de morrerem, eles não negam a sua fé em Jesus. E nós, daqui, a gente pode ajudar esses cristãos. Mas aí você fala, tia, como que eu consigo ajudar essas pessoas se elas moram tão distantes de mim? Muitas delas moram lá do outro lado do mundo, como que eu vou ajudá-las? Você pode ajudar essas pessoas orando pela vida delas, pedindo para que o Papai do Céu continue ajudando elas e dando força para elas. Ele vai ouvir e vai ajudar essas pessoas. Nós também podemos ajudar contribuindo, para que cada dia venha crescer mais a obra missionária. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e também de ativar o sininho da notificação para você receber sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então agora a gente vai fazer uma oração para encerrar nossa aula de hoje lá com a tia Gene. Então vamos lá? Então vamos orar? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esta aula, por todo o aprendizado. Jesus, obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de te louvar, de te adorar livremente. Obrigada, Jesus, pelo meu país. E obrigada também pelas pessoas que se arriscam, que fazem de tudo para pregar o seu evangelho. Mesmo naqueles países que não aceitam, que perseguem, que maltratam. Senhor, que o Senhor possa dar força cada vez mais para essas pessoas, para que elas continuem a pregar o seu evangelho. E que nós, aqui no nosso país, possamos também pregar, porque nós temos um privilégio enorme. Então, Senhor, que o Senhor dê cada vez mais força para essas pessoas que passam por perseguições e que nós possamos ajudar elas, orando por elas a cada dia mais. Assim eu te peço e já te agradeço. Amém. Então foi isso, meus amores. Um beijo. E até a nossa próxima aula. Tchau!